Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar Podcast, esse podcast que fala de comunicação. E no episódio de hoje, eu queria falar sobre culpa. E eu vou te dizer por que que eu vou falar sobre culpa. Experiência própria. A gente começou a falar de emoções e algumas pessoas falaram assim comigo. Graça, eu amei o episódio de emoções, mas eu queria que você falasse de algumas emoções especificamente. Eu queria trazer uma psicóloga, quero ainda. Eu encontrei duas psicólogas que estão disponíveis aí para vir, mas a data delas vai ser aí no futuro, então eu vou deixar para conversar com as psicólogas numa data futura. E eu vou falar de uma coisa que acontece muito aqui comigo, e eu sei que você aí do outro lado também, que é a culpa, essa emoção. E por incrível que pareça, se você não presta atenção na culpa, ela pode te afetar de diversas formas e muitas vezes você nem vê que está se sentindo culpado. Aconteceu uma coisa na minha vida, numa ligação de vídeo que eu fiz com uma pessoa do Brasil, eu comecei a falar, a pessoa começou a falar comigo: "Ah, mas você não precisa fazer isso por mim. Ah, você não, né, não precisa não ir nos lugares, né, deixar de fazer coisas por mim". E aí eu olhei para a pessoa e falei: "Não, não é para você que eu tô fazendo. É por mim que eu estou fazendo, porque eu sinto que isso não condiz comigo". E aí, quando eu consegui falar isso para essa pessoa, eu senti que veio um alívio, porque eu vi que, na verdade, às vezes a gente acaba carregando culpas que não são nossas. E aí você vai me perguntar: "Graça, mas por que que você está falando isso tudo?". Porque o que que a culpa tem a ver com a comunicação? Quando a gente se sente culpado, culpa no cartório, você já ouviu essa frase? Quando a gente tem culpa no cartório, normalmente a gente quer se explicar muito, falar muito ou evita falar sobre o assunto. Então aqui a gente está falando de dois extremos. Então por isso que eu resolvi trazer na questão linguística aqui, eu quero que você veja que a culpa, ela vai afetar a maneira com que você fala, a parte de linguagem do seu corpo e a parte de linguagem da sua fala, da sua voz. Você já deve ter visto aqueles canais no YouTube que as pessoas ficam analisando se aquela pessoa, se a pessoa é culpada ou não, se realmente matou ou não. Então, o que que eu quero te mostrar com isso? Que a culpa, ela afeta a maneira com que nós olhamos para o outro, ela afeta a maneira com que nós falamos e se a gente evita ou não falar sobre um assunto. Isso também vem devido a essa emoção, que é a culpa. Então, eu acho muito importante falar sobre ela. Agora que eu já dei uma introdução de tudo aqui, eu quero começar a fazer uma pergunta para você do outro lado. Quais são as coisas que a gente não deve se sentir culpado por, mas a gente se sente culpado? O que que você se sente culpado sem precisar sentir culpado? Eu vou colocar algumas coisas que eu escrevi aqui sobre a minha própria vida. Não atender o telefone, porque eu não tô me sentindo bem, tô introspectiva, devido à minha saúde mental, não quero falar, não tô com vontade, ainda tô processando o que aconteceu, então não atendo o telefone. O que que acontece muitas vezes? A gente se sente culpado por não ter atendido aquele amigo, aquela amiga, mas eu acredito que o que é mais importante aqui é a gente olhar se será que eu tô bem pra falar, pra ouvir? Será que eu vou conseguir dar o meu melhor nessa ligação? Segundo que eu coloquei, gastar dinheiro no que te faz bem, de maneira saudável, porque claro que às vezes, pode ser que a gente tenha algum problema com comprar excessivamente, comprar sem precisar, né, eu tô falando de uma coisa saudável aqui. Gastar dinheiro com uma viagem, igual todo ano eu faço, todo ano no meu aniversário eu tiro folga, férias e faço uma viagem. Gasto dinheiro com a viagem. Tenho dinheiro muitas vezes para gastar? Não, mas eu faço ter. Então, isso é importante. E às vezes dá uma culpa sim, gera essa culpa. Não ir trabalhar em um dia que eu tô com muita cólica, num dia que eu tô muito cansada, num dia que a minha garganta começou a doer. Então, quando a gente começa a ficar doente, ao invés da gente se autocuidar, o que que a gente normalmente faz? Vai para o trabalho, porque senão vai se sentir culpada de estar em casa. Será que realmente a gente deve se sentir culpada por isso? Ignorar pessoas que não te trazem paz. Essa é a minha favorita. Às vezes eu me sinto culpada por isso.
principalmente lá no trabalho. É uma família que me traz muita culpa por isso, porque eu ignoro eles, mas eu ignoro pelos motivos de eu não sou a psicóloga deles e eles querem me colocar no lugar de psicóloga terapeuta e na clínica eu sou apenas a fonoaudióloga. Então eu acabo ignorando essa família, ignorando pessoas que não me trazem paz, que geralmente querem sugar muito de mim. Então, será que a gente tem que se sentir culpada por isso? Por ignorar pessoas que a gente não, que não nos trazem paz? Dá limites. Dá limites, a pessoa entender o porquê que você está fazendo isso. Então, será que a gente tem que se sentir culpado? Ou será que a gente tem que conseguir dar limites, dizer não, defender a nossa própria necessidade? Isso também é autocuidado. Então, vamos fazer uma reflexão sobre o que é autocuidado aqui. A maioria das coisas que eu tô falando é autocuidado. Outro tópico que eu coloquei é não fazer o que os outros querem que você faça, mas que você não tem certeza sobre isso. Vou dar um exemplo clássico na minha vida, que é os meus amigos, eles querem que eu vá em show com eles. Só que para eu ir num show, eu tenho que gostar muito da pessoa, porque eu não gosto de aglomeração. Quando eu vou para aglomeração, dependendo do lugar que eu tô, se não é um ambiente aberto, principalmente, eu começo a passar mal. Será que eu tenho que me sentir culpada por não sair com os meus amigos para alguns lugares que eles vão? Será que você tem que se sentir realmente culpada em você fazer o que o outro quer que você faça, sendo que você não tem certeza disso? Se você não tem certeza, é porque não toca o seu coração. Será que você realmente tem que ir? Outra coisa que geralmente pode acontecer aí de gerar uma culpa: não estar em um bom dia e não querer falar com as pessoas. Uma outra coisa importante: ser quem você é. Isso te gera culpa? Porque muitas vezes a gente nasceu em uma família ou foi criado, né, numa cultura, que isso talvez te gere culpa, só de você ser quem você é. Será que realmente você tem que se sentir culpado por ser quem você é? Por gostar do que você gosta? Vou dar um exemplo sobre isso. Na minha família ninguém faz yoga, ninguém nunca ouviu falar de yoga, nem na família do meu pai, nem na família da minha mãe. E eu sou a primeira pessoa da família que faz yoga. Igual que fui a primeira pessoa da família que mora fora do país. Então, às vezes, essa sensação de culpa, ela vem também na minha vida devido à família e à cultura e o local onde eu fui criada. E é uma culpa que, se eu não pensar sobre ela, geralmente ela pode me causar ah, um peso. E se ela me causa um peso, geralmente eu fujo. Quando alguma coisa nos causa peso, a gente quer fugir, a gente quer correr. Porque o que que o ser humano busca? Prazer, alegria. Não é sempre que a gente faz isso, mas isso pode acontecer se você não está consciente do que está acontecendo. Outra coisa que gera culpa, que é muito importante eu falar, cometer erros. Quando a gente erra, a gente quer ser perfeito em tudo, quer brilhar em tudo. Então, cometer erros geralmente gera alguma culpa. Mas eu quero que aqui você pense assim: será que esse erro não faz parte de um processo de aprendizagem, de crescimento, que eu tinha que errar para poder ver que está errado, para assim poder melhorar, me desenvolver? Será que não é uma oportunidade? Uma outra coisa que pode gerar culpa, mudar de ideia. A gente muitas vezes deixa de falar, deixa de se ouvir, de seguir a nossa intuição, o nosso coração, o nosso sexto sentido, para que a gente fale, ah, não, eu vou porque agora eu já marquei. E aí muitas vezes acontecem algumas coisas que a gente fala, meu Deus, era melhor não ter vindo. E aí você sente culpa, tanto por não ter coragem de falar, tanto por muitas vezes estar presente naquele lugar. Então, aqui eu tô falando de várias coisas que nos geram culpa, mas eu quero que você olhe agora para outro lado, a outra perspectiva dessa culpa. O que é esse sentimento de culpa que vem pra gente? Por que ele é útil? Será que ele é útil porque ele nos faz refletir sobre as nossas ações? Você consegue ver que a culpa, ela tem esse lado
vamos dizer, esse outro lado da culpa, porque a culpa nos gera, né, o estresse, o cansaço, o peso, o refletir muito na cabeça. Você fica pensando: "Meu Deus, mas eu fiz isso, meu Deus, o que eu faço, e agora?". Então, a culpa, olhando por esse outro lado, ela pode nos trazer muito sobre quem nós somos, e ela te ajuda a ver e refletir no que eu posso melhorar, o que eu preciso melhorar aqui, ou o que eu preciso ter coragem para que eu não estou tendo. Quando você se sente culpado porque você errou, será que você está tendo coragem suficiente de ir lá na pessoa e falar: "Olha, me desculpa, eu errei, não foi legal o que eu fiz". Então a culpa ela pode ser muito útil quando ela te leva a refletir sobre as suas ações e corrigir isso, e isso se chama autorresponsabilidade. Uma coisa que eu percebo cada dia da minha vida, que se eu não tiver a autorresponsabilidade sobre quem eu sou, sobre o que eu quero, sobre o que a Graça do futuro quer, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar estagnado, parado, sem ter coragem de falar o que eu preciso, sem ter coragem de demonstrar o que eu preciso e confundindo a minha própria cabeça. Então eu quero te levar para essa reflexão agora de uma coisa muito, muito, muito importante, que é o que que é a culpa saudável e o que que é a culpa excessiva. Eu quero que você pensa no que é uma culpa saudável, uma culpa que te faz refletir nas suas próprias ações, corrigir os seus possíveis erros, ter coragem, te dá força e energia, de uma culpa que é excessiva, desnecessária, que você acaba piorando a sua saúde, o seu sistema nervoso com ela. Vou começar pela culpa excessiva, porque eu acho que vai ficar mais fácil de da gente identificar aqui. A culpa excessiva é quando você se condena, quando você fala: "Meu Deus, mas foi minha culpa, eu fiz isso, por que que eu sou tão burro?". E aí você começa a se julgar de forma severa, mesmo numas falhas que são pequenas, poucas coisas, você começa a se julgar, se julgar, se julgar e se criticar de forma negativa. E a culpa excessiva também pode gerar aquele sentimento profundo de inadequação, vergonha, você se desvaloriza, você fica com a sua autoestima e autoimagem super baixa. Então, se você tem autoestima baixa, muitas pessoas vêm me falar isso: "Eu tenho autoestima baixa, por isso que eu não falo, eu não tenho coragem de falar". Mas por que que você tem autoestima baixa? Será que não é a culpa? Será que a raiz não tá ali, nesse sentimento? Que você sente que é inadequado para esse mundo? Será que você se sente que é inadequado para esse grupo de amigos? Será que você sente que não tem a quantidade de você não tem a carreira que os seus amigos têm, não tem o dinheiro que os seus amigos têm, ou a sua família? Será que não é realmente uma culpa excessiva que te leva a fazer isso? Uma outra coisa que é muito importante, quando você se culpa excessivamente, você fica com aquela ruminação mental. Sabe aquela ruminação? Sabe o que é ruminação? Sabe quando você fica pensando numa coisa e pensa, e pensa, e pensa, e você fala: "Meu Deus", pensa de novo e pensa, pensa. Você pensa várias vezes, você fica presa naquele pensamento, naquele ciclo de, meu Deus, revivendo repetidamente o que você falou com aquela pessoa. Será que aquela pessoa entendeu? Será que nessa aquela situação, nossa, mas foi tão péssima aquela situação, mas o que que eu faço agora? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Sabe quando você fica ruminando uma coisa várias e várias, várias, várias horas? Isso é culpa excessiva. E quando você fica fazendo isso, ela pode desencadear estresse, ansiedade, depressão e vários outros problemas de saúde mental. E com certeza vai impactar a sua saúde física, psicológica, emocional. E com certeza uma pessoa que se culpa excessivamente, ela não vai ter coragem de falar. Você consegue ver a ligação? E aí vamos para a culpa saudável. O que que é a culpa saudável? A culpa saudável é quando você vê que fez alguma coisa, mas você tem consciência que o que que realmente foi sua responsabilidade e o que que o outro também podia ter feito. Você começa a entrar num equilíbrio. Então, essa culpa saudável, ela vai te trazer mais consciência para que você consiga ver, eu fiz algo errado, eu fiz algo que não foi tão legal para alguém, para algo ou para mim mesmo.
E isso é responsabilidade minha. Você vai lá, você por você, e vai falar. Vai falar: "Nossa, olha, eu estava pensando aqui e não acho que foi legal o que eu fiz. Tenho consciência desses atos meus e quero melhorar". Então a culpa saudável, ela te ajuda nesse processo. E ela te dá motivação para mudar. Então se você se sente culpada e você fala: "Nossa, caramba, fiz isso de novo, fui lá e, nossa, fumei de novo". Isso pode ser uma motivação para que você mude. Então essa é uma culpa que te gera motivação. E o mais importante é quando de forma saudável você consegue refletir no que aconteceu, ficar consciente, ver realmente com clareza o que aconteceu e ir lá pedir para reparar aquele dano, ou ir lá e pedir desculpas. Então, quem sente uma culpa saudável, se você sente uma culpa saudável, você vai lá falar: "Caramba, não foi tão legal, vou lá e vou ter coragem de reparar os danos que eu causei". Vou lá e falar com a pessoa: "Olha, eu sei que não tem, né, compensação no que eu fiz, sinto muito pelos meus atos, isso aqui não foi legal, isso aqui realmente eu tenho que melhorar isso em mim, não queria ter falado assim, desculpa por ter sido impulsiva", e você conseguir colocar para fora de forma clara. Então a culpa saudável, ela te ajuda a conseguir encontrar o que que é realmente suas ações precisando de melhora, e ela te leva a esse ponto de reflexão sobre alguma coisa em você que ainda precisa de olhar, e te dá essa motivação para você realmente ir lá e querer melhorar como ser humano, como uma pessoa que está coletivamente conectada com todas as outras, e você começa a ver e sentir o quanta importância você tem de ser você e que às vezes até o seu erro tem. O seu erro também ajuda no seu processo. Então, fazendo um resumo, eu quero que você comece a observar se será que você tem dificuldade de expressar claramente quando você está se sentindo culpado? Você tem dificuldade de expressar os seus pensamentos, pedir desculpa? Você tem coragem de ir lá e pedir desculpa? Você tem coragem de ver quais ações suas foram irresponsáveis ou precisam de alguma melhora ou de reflexão? Você consegue observar se você teve mudança na entonação, na sua voz, no seu humor? Porque a culpa ela pode alterar o seu tom de voz, vai gerar insegurança, desconforto, porque você começa a carregar um fardo. Será que você está carregando esse fardo há muito tempo? Será que você evita tópicos sensíveis que você não quer falar porque você se sente culpado por algum motivo? Porque isso pode limitar a sua comunicação. E aí, quando a gente está falando de medo de falar, desculpas excessivas, eu penso uma coisa, Graça, aí eu vou lá pedir desculpa para a pessoa, eu chego lá, não consigo pedir desculpa. Isso tudo precisa de ajuda. Se você percebe que isso afeta diretamente a sua comunicação, você pode vir falar comigo ou procurar alguma fonoaudióloga que trabalhe com comunicação. Agora, se você vê que isso afeta drasticamente sua vida, sua autoimagem, isso afeta, nossa, sua autoestima, seu autocuidado, você não se cuida, você está sempre cuidando dos outros, não tem coragem de falar, realmente sente culpa excessiva e fica ruminando as coisas na cabeça o dia inteiro. Realmente aquilo te afeta, afeta a sua, né, a sua energia, você fica pesado, cansado. Então, isso aí é para a área da psicologia. Então, você pode procurar um psicólogo para te ajudar a trabalhar com essa culpa excessiva. Isso pode vir de várias raízes. Então é muito importante você procurar um psicólogo, se for esse o caso também. E aí, se você falar: "Ah, tá, você falou isso tudo, mas qual que é uma maneira saudável de lidar com a culpa? O que que eu poderia fazer para começar a olhar para essa culpa e realmente, tô vendo que eu tô me sentindo culpada, o que eu faço?". Então vamos lá, existe várias maneiras, vários caminhos de lidar com a culpa para que você transforme esse sentimento em algo construtivo, que você vai aprender, que te dá motivação, coragem, como a gente já falou. Então aqui eu vou te dar algumas ideias, mas você vai testar para ver o que funciona na sua vida, porque ninguém é igual a ninguém, a sua forminha não é igual à minha forminha, então é claro que nem tudo vai encaixar para todos. Então eu acho que uma coisa que eu faço na minha própria vida é reconhecer a emoção. Quando eu reconheço: eu acho que eu tô sentindo culpa aqui, espera aí, deixa eu ver, tô sentindo culpa. O que que a culpa tá me mostrando? A culpa tá me mostrando que eu tenho que aprender alguma coisa aqui. Então eu vou lá e assumo a responsabilidade. Eu reconheço que eu tô sentindo culpa, vejo que ela tá ali,
E eu falo: "Espera aí, o que que eu tenho que aprender aqui? Ah, eu fui grossa com tal pessoa lá no trabalho, então eu vou assumir a responsabilidade. Vou lá e vou falar: "Pessoa, me desculpa, não era isso que eu queria, sinto muito". Aprender com essa experiência é muito importante. Então você vê que essa culpa foi uma experiência e que você não quer fazer isso de novo. Então, da próxima vez, o que que eu poderia fazer? Será que eu poderia fechar a minha porta enquanto eu estou fazendo meu relatório, para que assim eu não fale com qualquer pessoa de forma impulsiva, sem pensar? Que eu não seja tão grossa? Será que é muito importante para mim ficar quieta em silêncio na hora que eu estou escrevendo um relatório? Porque esse foi o meu exemplo, né, mas aí eu quero que você coloque na sua prática. Como que você vai assumir a responsabilidade e aprender com essa experiência? E praticar a autocompaixão. É muito importante ser gentil com você mesmo. Então, tenha autocompaixão e até conversa com um amigo, alguém de confiança, para que você consiga praticar a conscientização do que eu fiz e o que que isso realmente foi responsabilidade minha e como que eu vou me perdoar. Como que eu vou, eh, ter compaixão comigo mesma. E se você não conseguir fazer esse processo, busca ajuda profissional. Então aqui são alguns caminhos, né, alguns caminhos de assumir a responsabilidade do que você fez, reconhecer a emoção, sentir a emoção, deixar ela vir, sentir ela, refletir sobre ela, escrever, anotar, desenhar, falar com outra pessoa, com um amigo sobre, pedir desculpa, fazer as pazes, ter coragem de enfrentar ao invés de evitar. E realmente praticar, deixar que esse sentimento ele realmente tenha início, meio e fim, para que você não deixe essa culpa acumulada no seu corpo, no seu sistema, para que isso acabe virando um fardo. Então, se você vê que não consegue fazer esse processo, é muito importante buscar ajuda profissional. E aqui o ponto principal que eu quero deixar para você, e é assim que eu falo para mim mesma, e por isso que eu fiz a tatuagem, eu fiz uma tatuagem nova, quem tá no YouTube vai ver. Eu fiz uma tatuagem no meu braço que fala muito sobre equilíbrio. O importante aqui é encontrar o equilíbrio saudável entre assumir as responsabilidades, que realmente são suas responsabilidades, e não se deixar consumir pela autoculpa excessiva, não se perder em quem você é. É muito importante. Então é muito importante aqui você realmente se autoconhecer, saber quem você é, o que que você está buscando aqui, para que você também consiga falar, fazer as pazes, dar limite, falar não, não atender um telefone na hora certa e falar com você: "Não, não vou atender esse meu amigo, minha amiga, porque agora não é um horário que eu posso falar, não estou me sentindo bem para isso". Então, colocar em primeiro lugar você, a sua saúde mental e o seu ser. Então é isso, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Muito grata se você tá aqui, se você tá ouvindo os episódios, se você apareceu aqui, era o momento certo, o dia certo, na hora certa. Muito obrigada por ouvir até o fim. Se quiser deixar o feedback, é no meu Instagram, @gracifonopelomundo. E desde já te agradeço. Gratidão do meu coração para o seu coração comunicar-se.